vulnerabilidade. Isso mesmo. O que é ser vulnerável? O que isso traz de benefício ou não para a nossa vida? O que faz a minha vida crescer, desenvolver ou não, né, Tati? Sendo vulnerável. Eu vi uma explicação do Paulo Vieira, né, sobre... Paulo Vieira, só para vocês saberem, é um escritor que mais vende livros no Brasil hoje, livros como Poder da Ação, Poder e Alta Performance, Poder do Foco. Inclusive, ele está a terceira semana consecutiva como os 3 livros mais vendidos da revista Veja. Decifre, Influencie Pessoas, 12 Passos para uma Vida Extraordinária, enfim, vários livros aí. E eu vi essa explicação dele e eu queria trazer aqui para a gente começar, né, introduzir o nosso assunto sobre a questão da vulnerabilidade, que é justamente o exemplo do ovo. Né? O ovo, vocês estão vendo que ele é composto de 3 camadas, de 3 partes. Né? Tem aqui a casca, essa que a gente está vendo, ele tem a gema, a clara, né? Que é a parte branquinha de dentro, e tem a gema, que é a parte vermelhinha, que é o centro, vamos dizer assim, o núcleo do ovo. Núcleo. Então, o que é a vulnerabilidade, gente? Vamos lá. A casca branca é o que você, do ovo, é a única coisa que você observa. Embora eu sei que aqui dentro tem uma gema e tem a clara, mas a casca é aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo. Então, o que é a nossa vida? A casca, o que é a casca na nossa vida, né? A casca na nossa vida é a aparência que nós demonstramos para as pessoas. E essa aparência, na maioria das vezes, nem quase 100%, nem quase na sua totalidade, a casca é a vida que nós demonstramos para as pessoas, que muitas vezes não é aquilo que reflete o que está dentro da gente. Então, de repente, você se mostra uma pessoa muito segura, mas é uma mentira. Você se mostra uma pessoa muito correta, mas não é verdade. Você se mostra uma pessoa, né, muito certa, muito perfeitinha, perfeita, né? E não é. Você se mostra uma pessoa confiável, mas não é. Então, as pessoas que te veem têm a aparência de confiar, mas o que está dentro de você? As pessoas não veem, o que está dentro de mim? Elas não veem. Então, a casca é aquilo que é observável. Né? Observável. E na maioria das vezes, não reflete. Você já viu então o pessoal fala assim, isso aí é só a casca só. Ou seja, é só aquilo que você está vendo, mas por dentro, né, aquilo que verdadeiramente brota de dentro é completamente diferente daquilo que simplesmente está sendo observado, né, pelas pessoas. Gente, porque as pessoas mascaram muito, né, um comportamento, fala, né, no seu jeito, às vezes ela passa, ela demonstra, né, Tati, ser uma pessoa que verdadeiramente ela não é, mas é uma casca. Você deve conhecer alguém assim, ou se de repente você já se comportou assim, né, a pessoa passa num carro muito bonito, né, nossa, não, a pessoa é rica, a pessoa é próspera, a pessoa é isso, mas no fundo aquilo é só uma casca, no fundo é um quebrado, uma quebrada, e ela está fazendo aquilo ali para mostrar o branco para todo mundo. Vocês estão entendendo? Para mostrar o branco para todo mundo. Mas vamos lá. Quebrou-se a casca. Quebra-se a casca. Nós entramos na próxima camada, que é a clara. Muito interessante essa colocação. Quando você quebra a casca e entra na clara, a clara, o que ela simboliza, gente? A clara simboliza o caráter. A clara simboliza as nossas falhas, simboliza a nossa falha de caráter, simboliza as nossas mentiras, simboliza a nossa falta de confiança. A clara, depois que você quebra e vê um pouquinho lá dentro, a clara significa aquilo que verdadeiramente eu sou debaixo né, dessa casca aqui, mas que eu não demonstro para as pessoas. Está escondido embaixo da casca. Está escondido embaixo da casca. É a clara. E depois da clara nós temos um terceiro ponto aqui nesse ovo, que é a gema, que é a essência. Aí na essência, a essência que Deus fez. Né? O que verdadeiramente é a nossa identidade, o que verdadeiramente nós nascemos para ser. É o que está na gema. Edmar, mas o que você quer dizer com tudo isso? Quer dizer com tudo isso o seguinte: para que a nossa essência flua, para que nós sejamos pessoas
é para que nós vivamos uma vida abundante, que inclusive é a vida que Deus prometeu. Para que aquilo que está lá dentro venha, tá? Vamos pensar nesse ovo aqui, para que a gema que está dentro desse ovo, ela venha para fora. Ela apareça, ela né? apareça, primeiro, aonde vai ter que passar pela clara e passar pela casca. Só trabalhando. Só quebrando a casca. Exato, só quebrando a casca, trabalhando o caráter, é que verdadeiramente a nossa essência vai fluir. Que coisa, gente. É só fazendo isso. Ô, Edmar, mas que coisa terrível, né? Pois é, gente. Muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir o coração, deixar Deus trabalhar e outras pessoas também serem instrumentos para nos ajudar a quebrar a casca, trabalhar o caráter e fluir a essência da nossa verdadeira identidade. Porque fazer isso dói. Fazer isso causa dor. Fazer isso, né, amor? É penoso, gente. Com certeza. Penoso. Né? Nós temos trabalhado isso na nossa vida, temos enfrentado isso na nossa vida, assim, essa questão de ser vulnerável. E, sinceramente, gente, verdadeiramente, a gente se depara com situações na nossa vida que refletem casca, refletem um caráter que ainda não foi modificado e atrapalham a nossa essência de fluir, verdadeiramente. E aí entra o detalhe. Mas então o que tem a ver a questão de ser vulnerável? Por que nós achamos, quando a gente escuta, por que o tema hoje era assumir vulnerabilidade? É positivo ou é negativo? Num primeiro momento, num mundo totalmente assim, né, vamos dizer assim, globalizado, nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico, nesse mundo, né, moderno demais até às vezes, a gente escuta muito, né, que ser vulnerável não é bom, é negativo. Porque ser vulnerável, num primeiro momento, né, a primeira concepção que a gente tem dessa palavra é que é algo negativo. Por quê? Porque você demonstra fraqueza. E o fraco, ele não vence. O fraco é engolido, né? Exatamente. Então, quando eu penso assim, eu vou ser vulnerável no meu casamento, minha mulher vai me engolir, minha mulher vai mandar em mim. Ou meu marido vai me massacrar. Eu vou ser vulnerável no meu trabalho, nossa, todo mundo vai partir para cima e vai tomar meu lugar, né? Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que vulnerabilidade é algo negativo. É exatamente isso, é demonstrar fraqueza. E demonstrar fraqueza é ser fraco, né? É ser frágil, é ser perdedor, é ser um fracassado. E, na verdade, vulnerabilidade demonstra o quanto você está disposto a assumir, sim, as suas fragilidades, as suas debilidades, mas não para permanecer naquela posição de vítima, ou naquela posição de coitado, ou naquela posição de impotência. Não. É justamente para você trazer para perto de você possibilidades de ajuda, possibilidades de mudança, possibilidades de superação. Por quê? Porque quando a gente admite a vulnerabilidade em alguma área específica da nossa vida, ou em tudo, de repente você vai falar, nossa, eu sou uma pessoa totalmente vulnerável. Então, o que a gente tem a oportunidade, quando a gente demonstra a vulnerabilidade? A gente tem a oportunidade, primeira coisa, de receber ajuda. E aí eu queria até comentar sobre um livro muito interessante, a gente já falou dele em outras lives e outros temas, mas eu acho que ele cabe, né, perfeitamente aqui, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Se você não leu, por favor, leia. Gente, é uma fábula, gente, é top, viu, o livro. Se você nunca ouviu falar, leia. É um livro assim, mas eu não tenho hábito da leitura. É um livro bem fininho. Então, essa história é a história de um cavaleiro e ele tem uma armadura e ele fica preso nessa armadura. E aí a história se desenvolve. E a vulnerabilidade, né, quando nós não assumimos vulnerabilidade, é exatamente essa posição de alguém que está preso, de alguém que está engessado. Eu esqueci agora o nome do filme, gente. Mas que tinha um rapazinho que ele não era filho de nobre, mas ele queria ser cavaleiro. E ele
né, se inventa lá, ele e uns amigos, ele inventa um nome nobre e tal, e ele começa né, a agir como um cavaleiro e tudo mais. Mas a parte que eu queria falar é o seguinte, a hora que eles iam se sentar, né, que eles montavam no cavalo, eles não conseguiam, alguém tinha que vir e colocar aquele, como chama, aquela lança, né, na mão deles e tal, porque tamanha era a armadura, aquela coisa de ferro, aquela máscara, né, aquele capacete, não sei se é máscara, capacete, mas enfim, porque aquilo não dava mobilidade. Então eles eram capazes, os cavaleiros eram capazes de partir para aquele embate, para aquele, né, vinha um cavaleiro de lá no cavalo, o outro daqui, e eles vinham e socavam, né? Quem derrubasse o outro na lança ou naquele outro negócio que era uma bola de ferro assim, era o vencedor, né? Quem derrubasse o outro primeiro. Então eles vinham e iam dando pancada um no outro, né? Dando aqueles entraves, aquelas batidas um no outro, até que um caía e ele era o perdedor. E o que ficava em cima do cavalo era o vencedor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles só eram capazes de fazer isso. De partir para o embate, de partir para a pancada, de partir para a força, mas eles não tinham a mobilidade, a fragilidade, a docilidade de, por exemplo, pegar alguma coisa, não tinha como que chama? Flexibilidade. Flexibilidade, estava muito engessado, até por conta dessa armadura. O peso da armadura. Então, tinha-se um status por ser cavaleiro, mas enquanto ele estava naquela função de cavaleiro, ele era uma pessoa engessada, né? Os cavaleiros eram engessados. E aí a gente trazendo para agora aqui para o nosso tema, é exatamente isso, né? Que muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira totalmente engessada, não demonstrando a nossa vulnerabilidade. E demonstrar vulnerabilidade é simplesmente assumir a nossa humanidade. Concorda, Edmar? Exatamente. Aquilo que você quer. Quando você quebra a casca do ovo, você tira a casca, você tira a gema, você tira a clara, só fica a gema. E a gema, o que é? É aquilo nossa, que é o mais, né, que tá mais... a nossa identidade, a nossa humanidade. E só que nós somos nossa humanidade, nossa essência, ela está envolta, né? Debaixo dessa clara, dessa e dessa casca, né? Que é a nossa armadura. E aí é o detalhe, né? O quanto esse cavaleiro do livro, né, do cavaleiro preso na armadura, o quanto ele se acostumou tanto a viver com aquela armadura que num certo momento da vida ele não conseguia mais se ver livre dela. Ele começou a fazer daquela armadura o seu ídolo, né? Então ele já não tirava a armadura para comer, já não tirava a armadura para falar com a família e tal. E quando ele viu que ele precisava tirar, porque ele estava muito distante da esposa, do filho. Sem mobilidade para algumas coisas, ele ganhava algumas batalhas, ele salvava algumas pessoas, mas assim, na sua intimidade ele não conseguia ser realmente quem ele era, ele não conseguia desfrutar, né, de uma leveza da vida. E ele tentou tirar aquela armadura simplesmente por tirar, ele já não conseguia mais. E ele entra numa jornada de autoconhecimento. E aí, trazendo para nós, né, de repente, você tá assim. De repente, a vida, né, as experiências negativas da vida te forjaram uma armadura, né? Te forjaram uma armadura. E aí, tirar a armadura realmente dá trabalho, né? É a mesma coisa, quando você quebra o ovo, né? Você vai quebrar o ovo, você tem que quebrar com aquela delicadeza. Esses dias a Letícia foi pra casa da minha sogra e depois ela filmou a Letícia fazendo bolo. E aí eu falei assim, bolo, né? Que legal, ela adora mesmo, tal. Mas aí ela filmou uma parte assim que me arrepiou, né, que eu vi, né? Por quê? Porque ela filmou a Letícia quebrando o ovo dentro do liquidificador para bater lá a massa do bolo, enfim. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque a Letícia, lógico, ela não tem habilidade, né, motora ainda totalmente desenvolvida para quebrar o ovo com aquela delicadeza e não derrubar e tudo mais. E nós, né, trazendo essa metáfora aqui que o Dimar acabou de colocar, né, que ele falou aqui que quem trouxe até foi o Paulo Vieira, mas ele colocou muito bem aqui agora, nós somos assim, nós somos esse ovo, né? E para chegar na nossa essência não tem outra forma senão quebrar a casca.
e retirar a gema. Só que é um processo doloroso, né? Imagina pro ovinho ser quebrado. Ele precisa ser quebrado. E não tem outra forma de tirar a casca, né? A não ser que ela seja quebrada. Aliás, até existe uma outra forma, né? Se você colocar o ovo para cozinhar, né? E ali depois você esfriar o ovo e tirar a casca, ela vai tirar de uma maneira um pouco mais delicada, mas às vezes a armadura tá tão bem colocada, a gente vestiu ela tão bem por tanto tempo que fica muito doloroso tirar. Então, por exemplo, pessoas dominantes, muito dominantes, com perfil dominante, pessoas com perfil muito conforme, que são pessoas bem perfeccionistas, assim, por natureza, né? São pessoas que normalmente têm muita, aliás, não é que tem muita dificuldade, mas tem uma tendência maior a não demonstrar vulnerabilidade. Por quê? Porque o dominante, ele precisa resolver as coisas, né? É o perfil dele, ele é voltado para a solução de problemas. E o conforme é aquela pessoa que cumpre regras, aquela pessoa muito centrada, né? Muito correta, que pensa em tudo, tal. Então, como assim um dominante, um conforme, vai sair demonstrando vulnerabilidade? Enquanto que um influente, por exemplo, ele chora fácil, ele demonstra a sua fragilidade, se abre mais rapidamente. Não significa que um influente, né, que uma pessoa mais expansiva ou uma pessoa mais amigável, não tenha também dificuldades de demonstrar vulnerabilidade. Tudo depende de tudo. Só que as armaduras são feitas de materiais diferentes. Exatamente. Né? Ô, gente, e a vulnerabilidade é uma coisa muito interessante. Porque muitas famílias, por exemplo, a gente trabalha, né, com família há muitos anos. Então, muitas famílias acabam por falta de vulnerabilidade. E aí, aquele casamento já está todo ferrado, está tudo quebrado. E o que acontece? Dali a pouco você que está aí nos vendo aí no Facebook, no YouTube, você deve conhecer alguém, ou você é uma pessoa que, puxa vida, estava lá lutando, quando vê, você arrebentou o seu casamento, você saiu de casa, você foi embora, o pessoal ficou sabendo, ou você sabe de alguém. Uhum. O que aconteceu com essa família, Tati? Eles estão passando uma dificuldade, passando um problema, vivendo. A família está lá, uma casca, né? Todo mundo está vendo, eles estão lá, a família está lá, o casal está lá, dali a pouco quebra, arrebenta, perde tudo. Por quê? Vai segurar bem, daqui a pouco se ovo, né? Voa. Por quê, gente? Faltou vulnerabilidade, faltou quebrar a casca, faltou trabalhar o caráter para extrair a essência daquela família, Exatamente. a essência daquele casamento. Então, quantas pessoas, de repente você que está nos vendo, ouvindo a gente, precisa abrir o seu coração, precisa escolher, claro, você vai sair aí pondo nos jornais sua vida, mas pessoas que possam te ajudar, auxiliar você. E aí, daqui a pouco nós vamos falar os inimigos da vulnerabilidade, mas uma das coisas que a vulnerabilidade traz, sabe o que é? Você não está vendo aqui atrás das câmeras, nós temos luz aqui. Porque se a gente apagar tudo isso aqui, gente, fica tudo escuro, você não nos enxerga. Então, para você nos enxergar, precisa da luz. Ok? Então, a vulnerabilidade traz luz. Então, quando eu abro o meu coração, e quando eu coloco para alguém que seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te auxiliar, que vai ajudar, e coloco aquilo, né, bem? Então aquilo te ajuda e dá uma força para você sair de mas como assim que eu vou abrir o meu coração e colocar uma mazela minha para fora? Pois é, quando você coloca a sua mazela, que está na escuridão, traz ela para fora, traz a luz, você pode ser curado. E aí você entra num ponto assim espetacular, né? Assim, 2 textos bíblicos. Davi, quando ele fala, né? Se não me engano é o Salmo 32, que ele fala: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim, né? Mas quando eu confessei o meu pecado, quando eu me fiz vulnerável, quando eu assumi as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, quando eu assumi as minhas fraquezas, as áreas onde eu tenho mais dificuldade de romper, ou que eu sou mais tentado, que eu sou mais influenciável, vamos dizer assim, quando eu fiz isso, então ele fala, eu pude ser curado, eu pude receber o amor de Deus, eu pude receber um acolhimento
né? E um outro texto que eu acho assim maravilhoso e também é de Davi, né, do salmista Davi, que é o Salmo 51, versículo 6, fala assim que Deus ama a verdade no íntimo. Fala assim, eis que tu, Senhor, amas a verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eu acho esse versículo assim maravilhoso e eu trago isso, nós trazemos isso muito assim como um dos valores, né, da nossa família, que a gente falou esses dias também sobre os valores, a questão da verdade. Então aqui em casa as crianças já sabem disso, já dei esse exemplo também em outra live. É a verdade, né? A Lili ainda está num processo de compreender isso. E muitas vezes o Abner ajuda e fala para ela desse conceito, ele também está no processo, todos nós, né, na verdade, mas é a verdade, por quê? Eu falo, gente, seja a verdade que for, a verdade às vezes ela não é uma boa verdade, a verdade às vezes é uma coisa ruim, é uma coisa chata, é algo constrangedor, é algo doloroso, mas a verdade, Deus tem compromisso com a verdade nos dá a possibilidade de trabalhar a situação. Por quê? Porque a verdade ela está comprometida, ela está não é envolvida, ela está comprometida, ela está aliançada com a luz, como o Edmar falou, né? Com a clareza. A verdade ela é o quê? Ela é a consciência, aquilo que você olha e fala, puxa, é isso então? E aí, a partir desta verdade, a partir dessa tomada de consciência, a partir dessa luz que vem sobre algo que está ali, né? Exatamente. No interior, ou no íntimo, ou escondido, a partir desta verdade revelada, então é possível conhecer a sabedoria. Por isso que fala, né? E no recôndito, ou seja, no íntimo, naquele quartinho escuro que ninguém tem acesso, mas que se nós permitirmos, Deus pode entrar e trazer luz. Nesse lugar, Deus vai nos fazer conhecer a sabedoria. Olha que coisa linda, né? Não é maravilhoso? E aí, gente, é um ponto assim que eu posso falar muito bem, porque eu já fui uma pessoa que teve muita dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Por quê? Por causa do meu histórico de vida, por causa da minha história de vida, né? Eu sou uma pessoa de perfil dominante conforme, né? Então, naturalmente, eu já assumia muitas coisas, mas desde pequenininha, vindo de uma família totalmente disfuncional, onde os papéis, né, de pai e de mãe eram invertidos, onde havia ausência emocional, ausência de afeto, né, de afetividade. Então, com tudo isso, eu fui criando, né, inconscientemente, lógico, maneiras de me proteger de algumas dores. E uma delas é essa questão que eu falei, que da armadura encaixa perfeitamente. Fui criando uma maneira de, bom, já que eu sou dominante, ou seja, sou proativa, tomo iniciativa nas coisas e tal, e resolvo, e não preciso meu pai ou minha mãe me cobrar tarefa de escola, não preciso isso, eu vou indo, resolvo. Né? E sou conforme, faço as coisas assim de uma forma mais metódica, buscando qualidade, tal. Bom, já que eu sou assim, então eu procurei formas de me proteger de dores, de crítica, de um monte de coisa. E isso, então, o que eu fazia? A minha armadura, tá? Uma das partes da minha armadura. Porque quem for ler esse livro, e depois quem lê, a gente quer que você entre em contato com a gente, compartilha com a gente, né, Edmar? Compartilha o que você aprendeu lendo esse livro? Porque gente, é muito forte, né? Estão falando do livro aí, até a Bruna tem em PDF, ela comentou aí no Facebook, ela tem em PDF, quem precisar, chama a Bruna aí. Isso, aí muito bom. No Facebook, a Bruna pode enviar o livro para você, mas o livro numa sentada você lê ele. É verdade. Porque ele é uma fábula, ele é muito gostoso de ler. Então, se desafie lá, né, Tati, a ler o livro. E depois comenta compartilha aí os aprendizados com a gente. Porque aí, pra gente é muito bom demais saber que de alguma maneira a gente tá começando a bater o seu ovinho, né, na casca, na beirinha, para quebrar essa casca. E aí, voltando ao exemplo que eu estava dando, né, meu pessoal, então o que acontece? De repente, eu vou falar aqui, porque de repente você vai se identificar, né? Então, eu me colocava de uma forma que o dia que eu olhei para a definição da palavra arrogante, que a gente já vai entrando nessa outra questão dos inimigos, né, da vulnerabilidade.
O dia que eu vi a definição da palavra arrogância e tal, eu falei assim, gente, mas espera aí, eu sempre fui uma pessoa que ajudou todo mundo, que sempre não sei o quê, que eu sempre passei por cima das minhas necessidades para ajudar o outro e não sei o quê, e eu sou uma pessoa que quando eu falo eu cumpro. Como assim? Eu não sou arrogante. Mas o dia que eu fui confrontado, o dia que uma pessoa num treinamento, sabe, pegou assim, ó, me pegou assim, né? Me pegou assim e bateu, entendeu? E eu permiti, né? Eu permiti isso, porque a decisão é sua, é minha, é do Edmar, é individual. Quando eu fui confrontada nisso, eu falei, meu Deus, eu preciso quebrar essa casca. Por quê? Porque enquanto eu tô numa posição de que sabe assim, ó, se eu cometi um erro, eu mesmo já falava daquele erro, mas muitas vezes, gente, pasme, para eu falar isso aqui, quem me conhece de perto sabe, né? Eu já falava do meu erro, não porque eu estava muitas vezes assim, quebrantada, com empatia no lugar do outro, não, era simplesmente para não precisar ninguém vir me corrigir. Então eu falo assim, não, eu também erro, eu também falo assim, eu também às vezes falo de um jeito ruim com o Edmar ou com as crianças, não, eu também às vezes deixo de fazer tal coisa. Por quê? Porque quando eu falava, ninguém precisava falar. Por quê? Porque eu cresci num ambiente de muita crítica. Então, inconscientemente, essa foi a maneira que eu encontrei de não sofrer a dor da crítica, de não ser criticada, de não ser criticada mesmo, desmerecida, de tentar e nunca atingir uma expectativa da minha família, dos meus pais. Então, eu criei inconscientemente, a minha maneira foi essa. E eu só descobri isso quando eu entrei nessa jornada de autoconhecimento. Então, e quando eu descobri isso, a minha arrogância, eu falar pra vocês, foi doloroso. Né, amor? Eu chorava e falava pro Edmar, meu Deus, como dói, né, amor? Muitas vezes. E aí a gente vai se pegando e vai aprendendo a receber cuidado. E é maravilhoso, gente. Se eu for falar pra vocês de um tempo pra cá, principalmente de um ano e meio pra cá, o quanto eu tenho aprendido a vulnerabilidade, o quanto eu tenho aprendido a pedir ajuda, a ligar pra alguém ou mandar um WhatsApp pra alguém e falar, amiga, por favor, ora por mim, né? Amiga que sempre me ouve aí sabe disso, né? Que sempre escuta aí sabe disso. Então, amiga, ora por mim. Amiga, tô quebrada. Amiga, nossa, hoje fiz isso. Ou pro esposo. Mas o Edmar é fácil. Ele já sabia dos meus defeitos, das minhas fragilidades. A minha questão era me abrir para outras pessoas. Porque tinha um monte de questões. Eu tava acostumada a fazer demais e não receber. Eu tava acostumada a me manter firme, porque na minha família tinha que ter alguém que ficasse, que ficasse centrado, que fosse a pessoa que fosse o equilíbrio ali, na época que os meus pais separaram. Hoje não, graças a Deus, Deus restaurou o casamento dos meus pais e tudo mais e tal. Mas assim, então foram situações. E por que eu tô trazendo tudo isso? Para que você entenda que há muito mais benefício em ser vulnerável, não é ser vítima. Exatamente. Não é ser vítima. Eu tô assim porque isso. Porque, inclusive, a vítima é o inimigo da vulnerabilidade. Com certeza, exatamente. Ai da vítima sofredora. Ô, coisa terrível. Pode falar. A vítima sofredora, né? Porque ela se vitimiza pelas situações da vida, pela família que ela teve, pelo momento que ela está vivendo. E ela se coloca na posição de vítima. Ela não traz responsabilidade sobre ela. Ela coloca a responsabilidade nos outros. É no governo, é na cidade, no prefeito, no vizinho, no patrão. Ela coloca a responsabilidade no cachorro, num monte de coisa, de gente, mas ela não traz para si. E eu vou te dizer assim, gente, com muita tranquilidade, assim, a responsabilidade da nossa vida é nossa, é minha responsabilidade, é da Tati, é sua. Não adianta você colocar a culpa no outro. E a vitimização, e aí quando a pessoa se vitimiza, o que ela se abre para aprender?
Não. Ela deixa quebrar o ovo, a casca? Não, porque ela já é quebrada, eu já sou tão quebrada. Ela acha que é quebrada. Mas sabe o que essa vitimização é, gente? Vou falar para vocês aqui. A vitimização, ela acha que é quebrada. Não é, mas é uma mentira enorme que ela carrega. Entendeu? E não deixa de ser, e não deixa de ser uma arrogância, né? Vamos falar da arrogância. Deixa eu pegar aqui a definição aqui da arrogância. Olha só, gente, presta atenção. E aí, aí só fechando o que eu ia falar. Então, por que eu tô falando isso? Ai, nossa, então eu sou a pior pessoa do mundo ou você é a pior pessoa do mundo? Eu descobri que eu posso sim ter sido, ou ser, ou errar, e ser a pior pessoa do mundo, mas o mais maravilhoso é que a gente descobre, não tô falando cognitivamente, porque cognitivamente, racionalmente, eu sempre soube disso e eu tenho certeza que a maioria que está nos ouvindo aqui sabe disso, que errar é humano, né? Ninguém é perfeito. Né? A gente fala isso para as pessoas, mas a nossa vivência, o nosso dia a dia, muitas vezes mostra que nós somos os maiores carrascos de nós mesmos, que nós nos cobramos, que nós não admitimos errar, que nós aí quanto mais a gente se cobra, a gente acaba cobrando o outro, porque a gente se relaciona com o outro baseado na visão que a gente tem da gente mesmo. E aí vira uma cadeia, né? Um ciclo vicioso e terrível. Por quê? Porque eu me cobro o outro, eu me cobro o outro e vira aquele, vamos dizer assim, aquele inferno, né? Aquela coisa terrível. Então, descobrir não é cognitivamente, não é racionalmente, não é intelectualmente, mas descobrir emocionalmente que você pode sim errar, que você tem sim defeitos, erros, mas isso não define quem você é na sua essência, que é o que o Dimar falou aqui. Não define a gema, a casca não define a gema. A clara também não define a gema. A gema é gema, ou seja, a sua essência não muda por causa da casca que foi colocada em volta de você. Mas a casca que foi colocada em volta de você, de mim, de nós, precisa ser quebrada para que essa essência venha à tona. E quando a gente permite que essa casca seja quebrada? Quando? Quando a gente deixa de ser arrogante. Aí eu vou falar a definição de arrogância aqui para vocês. Olha que coisa. Ato ou efeito de atribuir a si mesmo direito, poder ou privilégio. Eu tenho direito. Sabe aquela coisa? Até a posição, né, da arrogância. Ato ou efeito de atribuir a si mesmo direito, poder ou privilégio. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume uma atitude prepotente ou de desprezo para com os outros. Orgulho, ostentação, altivez. E aí? Muitas vezes eu me vi numa posição de arrogância. De repente você pode falar, puxa, nunca imaginei que arrogância era isso. Eu acho que eu tenho isso aí um pouco, sim. Então, quando eu não admito as minhas fragilidades, quando eu não busco ajuda nas dificuldades, como o Dimar falou, às vezes um casamento está se desvencilhando, o seu filho está indo para as drogas, o seu filho está distante e você está lá, né? Mantendo a aparência. Mantendo a aparência, mantendo a casca. E sabe o que está acontecendo? Você está sendo uma pessoa arrogante. Você está sendo uma pessoa prepotente. Você acha que dá conta sozinho. Gente, nem eu com a Tati damos conta sozinho de um monte de coisa. Ninguém dá conta sozinho, a gente precisa de um do outro. O ser humano é muito sociável, ele precisa. Então, às vezes, sua vida tá assim, você está indo pro fundo do poço, perdendo casamento, perdendo filho, perdendo empresa, emprego, né? Perdendo empresa, tá certo? Perdendo dinheiro, perdendo um monte de coisa, simplesmente por ser arrogante. Sabe aquela pessoa que não pede ajuda para nada, para fazer nada? Autossuficiente. Autossuficiente. Isso é arrogância, gente. Isso é arrogância. E ninguém vive desse jeito. Hora menos hora vai quebrar e perde tudo.
Isso que é o detalhe. Exatamente. E olha para você ver um outro versículo bíblico muito que cabe muito aqui na questão do orgulho, da arrogância, né? É o que? Fala assim, ó, o homem que é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, ou seja, né, a nuca aqui, ó. Quer dizer, a pessoa, não é só o homem, né? O ser humano que é repreendido, que é alertado muitas vezes e ele continua altivo, ele arrogante. Ele não se abre, né? Ele não se abre para o aprendizado. Quebrar. Você falou isso, foi na live de hoje cedo, hoje né? De manhã. Vou até achar o versículo aqui que eu falei do hoje de manhã. Provérbios, né? Provérbios 23, versículo 12. 12, isso. Ele fala exatamente disso, que a pessoa que não se abre para a instrução, não se abre para o aprendizado, ele vai ser quebrado repentinamente sem que haja cura, sem que haja restauração, ou seja, a queda vai ser muito grande, né? E olha que outra coisa, quando eu me comporto de uma forma arrogante, às vezes eu me comporto de uma forma arrogante e às vezes eu também, muitas vezes não é arrogante, mas é de uma forma vaidosa, que é o outro inimigo, né? Um outro inimigo da vulnerabilidade, né? Que seria a vaidade, a arrogância, nós falamos agora aqui, e a vaidade. Você quer falar? É o texto, né, que eu falei hoje de manhã, até em outra tradução aqui, que é melhor até que eu falei de manhã. Mas assim, ó, preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que você puder. Quem? Preste atenção naquilo que ensino para você e aprenda o máximo que você puder. Agora, fala para uma pessoa arrogante, ela presta atenção no que estão ensinando para ela? De forma nenhuma. E ela aprende mais do que ela puder? De forma, porque ela é arrogante, ela não se permite ser vulnerável. Ela não se abre, né? Ela não se abre. E de repente você está aí, queridão, você precisa abrir a sua vida. E quando eu falo abrir a vida, não é só abrir a vida e contar, não é só isso não, mas é realmente ter uma posição de vulnerabilidade, de quebrar essa casca. De humildade. De humildade. Se você está ferrado no casamento, desculpa até a palavra, viu gente? Você está quebrado no casamento, o que você tem que fazer? Você vai ter que procurar alguém que possa te ajudar no seu casamento. E alguém vai te ajudar no casamento, você tem que falar, olha, eu sou um marido omisso, eu sou um marido que não acompanha minha esposa, eu sou um marido que sou negligente, eu deixo faltar as coisas da minha casa, eu vou pro bar beber, chego tarde bêbado em casa, minha mulher não tá aguentando mais. Aí você tem que abrir, sabe, essa mazela que tá por trás dessa casca para alguém te ajudar. E quando você abre isso, a Tati já falou que eu também, traz luz sobre aquilo e é um ponto assim maravilhoso para você deixar. E outra coisa, quando você é vulnerável, a vulnerabilidade ela é um ponto para mudança. Com certeza. Total. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar uma questão no casamento, no trabalho? Né? Você está sendo um mau empregado, você está sendo um funcionário ruim. Como é que você vai mudar? Você vai ter que abrir o coração, você vai ter que receber um feedback, você vai ter que estar receptivo para aquele feedback, para trabalhar aquilo e para melhorar. Exatamente. E você falou do feedback, ponto importantíssimo. Por quê? Porque às vezes, quando nós estamos dentro dessa armadura ou dentro dessa casca aí, né, que nós estamos colocando aqui, muitas vezes a nossa visão, imagina, gente, a armadura, né? Aquela coisa daqueles cavaleiros medievais, imagina, o campo de visão é igual cavalo, eu falo isso, gente, cavalo, por que o cavalo tem que andar, para andar, né, no meio do trânsito, da cidade e tal, tem que pôr aquele negócio, já viram aquele negócio que põe aqui no cavalo assim, ó? Por quê? Aquilo ali é para limitar o campo de visão do cavalo. Por quê? Porque se ele começar a ver muita coisa, ele se apavora e se perde. E aí ele vendo só o que é necessário, o mínimo necessário, quem está no comando lá, quem está nas rédeas, tem muito mais poder de persuasão, tem muito mais poder de controle sobre aquele animal do que simplesmente se ele tivesse aqui. Porque se ele está com a rédea, quem já andou a cavalo, tanto em charrete, bagageiro ou montado mesmo, né, por montaria, sabe disso. Eu falo porque eu já fiz isso muito da minha infância, né? Sabe disso, que quando você tá no cavalo, por exemplo, montado, e ele não tem aquilo aqui do lado, você tem muito menos controle no cavalo. Por quê? Porque qualquer coisa assusta e ele dispara, como já aconteceu comigo. E aí pra você tomar o controle de novo é um transtorno. Agora, aqui, ó, entendeu? Ó, eu tô aqui, eu tô vendo aqui. Eu não tô vendo do lado. Se eu vir, pra eu ver do lado, eu vou ter que virar. Então, eu tenho um campo de visão limitado. Então, quando eu estou dentro dessa armadura, né, de uma armadura, eu tenho o meu campo de visão limitado. E aí vem aquilo que o Dimar
acabou de falar, do feedback. Então, para um pouco e presta atenção no que as pessoas te cobram. Quais são as cobranças que às vezes você se sente criticado, acuado, pressionado, porque a sua mulher fala tal coisa, porque seu filho fala não sei o quê, porque seu patrão... Para um pouco, sabe? Arranca pelo menos essa parte da sua armadura hoje e olha assim e fala, peraí, fulano fala isso, Beltrano fala aquilo. Às vezes não é exatamente a mesma coisa, mas você percebe um padrão de cobrança das pessoas. O que isso quer dizer? Exatamente. Né? É o feedback, é o feedback, retorno. é o retorno. Tem algo ecoando, dizendo pra você, olha, esse ponto aqui... Então, a vulnerabilidade é o que? É você assumir que você tem pontos a serem trabalhados. E aí, o mais gostoso de tudo é que quando você escolhe, lógico, você tem que escolher bem, né? Para quem você vai se abrir, para quem você vai colocar suas mazelas, como o Edmar falou, suas deficiências e tudo mais. Permitir que aquela pessoa te dê o retorno, mas é tão bom você se sentir acolhido, né? Você receber um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de eu te entendo, eu te compreendo, tô com você. Outro olhar de você não é só esse defeito, você não é só essa arrogância, você também tem isso de bom, aquilo outro. E sabe, você começa a perceber, que é aquilo que o Edmar falou aqui no começo, a essência, a sua essência vir para fora, né? E você começa também a perceber que você também não é tudo ruim. Você começa a tirar a casca, que é dura, ninguém come o ovo com a casca, né? Exatamente. Ninguém come o ovo com a casca. Mas a hora que você tira a casca ali, você vai percebendo que o que está por dentro é mais mole, é mais maleável, é mais flexível mais e sensível. é mais sensível, mais moldável, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Nossa, top agora. Você falou do moldável, é isso aqui, gente. O ovo tá aqui, ó, cara. Com a casca dura, isso né? Aqui. Ele não muda do jeito que tá, que ele é. Mas você quebra a casca, aí a Tati falou, aí você pode moldar, você pode pôr na frigideira e faz e vira. É isso, sabe? Faz omelete, você pode se transformar, se você continuar do mesmo jeito, com as suas mentiras, né, mostrando a pessoa que você não é, cara, esquece. Mas olha aqui, o Ronaldo Cabruno escreveram aqui o versículo que eu acabei de ler, Provérbios 23:12, uma outra tradução, que já fica uma recomendação aqui, né? Que é a seguinte, ó, renda-se a instrução com disciplina, o mesmo versículo que eu li antes, ó. Renda-se a instrução muito com bonito. Disciplina e abra os ouvidos à voz da experiência. Que tradução, gente. Pelo amor de Deus, gente. Abra os ouvidos à voz da experiência. Eu tenho falado muito isso. Pessoas que sabem mais, pessoas que já trilharam um caminho que você não sabe. Qual que é mais fácil, gente? Qual que é mais produtivo? Eu ir para um caminho que eu não conheço, arrebentando, quebrando, né, machucando, sem saber aonde que eu vou chegar, ou chegar numa pessoa que já passou, que já trilhou, já caminhou, fala, olha, você já passou nesse caminho, o que você me recomenda, o que você me diz? Ó, faz isso. A pessoa já passou, ela já sabe quais os perigos, as dificuldades, então ela está te dando um passo a passo ali para você vencer com muito mais facilidade. Se eu pudesse hoje, né, a gente está... conversa com os moços e com as moças aí, 20 anos, 21 anos. Falo, foi a idade que a gente casou, né? A idade que nós casamos, gente. E se eu tivesse 21 anos hoje, com a cabeça, que todo mundo queria, né? Tá com a idade de 21, com a cabeça de 40, pelo amor de Deus. Aí você fala para um menino, por exemplo, uma menina de 18, 20 anos, nós já trilhamos um caminho 20 anos na frente. Se eles parassem um minuto e falassem, cara, eu vou seguir o que essa pessoa está dizendo. Olha quanta coisa ela ia conquistar. E seria exponencial a conquista dela, com certeza. Então, e aí, ó, a irmã da arrogância, vou falar outra definição aqui, adoro definição, gente, de dicionário, porque eu acho que dá uma clareza, assim, nas coisas. Olha para vocês verem, a irmã da arrogância é a vaidade. Quem é arrogante é vaidoso. Olha, não vou falar para você 100%, mas 99,9% das pessoas arrogantes, tá?
E eu aqui me arrisco dizer que todo mundo tem um quê de arrogância, tá? Eu acho que o que muda é a intensidade dessa arrogância, né? Dependendo do histórico de vida e etc. Mas todo arrogante é vaidoso. Todo arrogante é vaidoso. Nem todo vaidoso é arrogante. Mas todo arrogante é vaidoso. São irmãs. Por que eu tô falando isso? Porque olha o que é a vaidade. Aquilo que é vão. O que é uma coisa vã? Uma coisa vazia. Aquilo que é firmado sobre uma aparência ilusória. Nossa. Olha só. A vaidade. O que é vaidade? Vou repetir. Aquilo que é vão. Aquilo que é vazio. Ou seja, sem conteúdo. Aquilo que é firmado sobre a aparência, sobre uma aparência ilusória, ou seja, algo que não é verdadeiro, a casca de novo de ovo. A casca é aquilo que aparece e protege, ou seja, está na frente daquilo que é a essência. Agora, outra definição de vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou a quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais. Fundamentada porque, valorização que se atribui a características físicas ou intelectuais, fundamentado no desejo de que essas qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. E aí, aqui está um ponto. Eu falo assim, o arrogante e o vaidoso, a pessoa arrogante e a pessoa vaidosa, aquela pessoa que parece que ninguém corrige, que ela não aceita correção de ninguém, como eu falei, que ela mesma já se admite o erro dela, mas não é por empatia, por reconhecer que causou dor ao outro, mas simplesmente para não ser corrigido, para não ser confrontado, para dizer que está acima do outro, porque todo arrogante tem uma raiz de rejeição. O arrogante, a arrogância e a vaidade, porque olha pra você ver, a arrogância é aquela coisa, né, de autossuficiência, eu sei, eu já resolvi, eu já sei, eu já percebi, eu já sabia, eu já tinha pensado, arrogância. E a vaidade, ele atribui um valor alto a alguma característica física ou intelectual para trazer um reconhecimento em cima daquela característica. Ou seja, essa pessoa também não conhece a sua essência. Essa pessoa está fragilizada na sua identidade e está procurando se firmar na sua capacidade, naquilo que ela faz ou naquilo que ela tem. Então, ela fica buscando reconhecimento. Porque, por exemplo, no que ela fala bem, se ela é bem-humorada, se ela conta piada. Sabe aquela pessoa que fica contando piada, que ela quer chamar atenção para aquilo que ela considera que é algo bom. E esconder ou disfarçar outras áreas que estão deficitárias. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Hein? Gente, dá pano pra manga, hein? Olha pra você ver quanta coisa que dá pra falar. Dá pra fazer umas 10 lives só desse tema. Ô, gente, mas vamos lá, nós estamos chegando já aqui quase no nosso final da nossa live de hoje, mas qual o recado, aquilo que a gente queria transmitir para vocês, né? É o que o versículo aqui traz, renda-se à instrução e abra os ouvidos à voz da experiência, render-se, se abrir, ok? Cara, se você está com o casamento quebrado, procura ajuda, não deixa não. E se procurar ajuda, seja vulnerável. Se você está com as finanças quebradas, procura ajuda. Vai atrás. Fala com pessoas que possam te ajudar. Abra os ouvidos à voz da experiência. Ok? Se você está... quantos adultérios que a gente acompanha e vê, quantas traições, quantas famílias que caem, né, Tati? Por quê? Fica escondido, fica aquela coisa na escuridão. E se aquilo não é trazido à luz, gente, para restauração, para cura, vai quebrar, fica com aquela casca. Não, seja vulnerável, abre o coração, ok? Abre o coração com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Converse com seus filhos, sinta os seus filhos, sinta a emoção deles, sinta o que eles têm para falar para você. Né? Um dia o Abner falou uma coisa assim forte para mim, eu fiquei na hora...
ele falou, fiquei tão pensativo. Eu falei, meu Deus, meu filho está me dando um feedback, um retorno, né? Depois eu tive que ir lá e conversar com ele, né? Para ver por que é que ele estava me dando aquele feedback. Então, mas se eu simplesmente sou arrogante ou vaidoso, falo, não, eu sou um bom pai, não, eu sou do amor de família, né? Esse menino sabe o que ele está falando, gente, eu posso estar ali criando marcas profundas na vida do meu filho, sendo arrogante, sendo prepotente, sendo vaidoso. Então se abra, né, bem? Abre o teu coração, abre a tua vida para algo novo, para novas experiências. Gente, com certeza dá certo, sabe? Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então nós estamos aqui para encorajar você, sabe? E muitas vezes, sabe por quê também, Tati, que a pessoa não fala? O que a pessoa vai pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? O que o outro vai pensar? É a vaidade. O casamento quebrado para restaurar depois, não, a sogra vai ficar sabendo, o sogro do outro lado, o amigo da frente, o vizinho. Vaidade. O que adianta? Mas quando você vai lá e abre, sabe? Restaura a sua família, restaura a sua casa. Você tá ruim no trabalho, se abre, sabe? E coloca suas mazelas, e pede perdão quando precisa. Seja vulnerável, gente. Vamos pra frente aí. Tá bom? Porque ficar segurando, cara, você vai morrer. Não dá certo, não. Se abra, beleza, queridão? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Beleza, gente? Deus te abençoe muito aí, abençoe sua vida, abençoe sua casa, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Pode compartilhar, nos ajuda, manda aí pro pessoal, tá certo? Gente, por favor, fez sentido para você? Compartilha. Permita que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse tipo de incentivo, porque isso pode restaurar famílias, pode restaurar relacionamentos, pode tirar pessoas do fundo do poço, simplesmente por aprender a ser vulnerável, né? Exatamente. Tá joia, gente? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se você não é inscrito nos nossos canais, se inscreva lá, Amor de Família Oficial, tá aí no rodapé do vídeo, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Nos ajuda a divulgar, nos ajuda a levar uma palavra de vitória, tá certo? Para famílias, para pessoas. Quando você se inscreve, quando você compartilha um vídeo, quando você manda uma mensagem, né? Você tá nos ajudando a ajudar outras pessoas, nos ajudando a cumprir um chamado de Deus para o nosso coração, que está nos dando uma alegria. Se fez sentido para você, igual a Tati disse aqui, e se contribuiu para a sua vida, se trouxe alguma mudança, fala, gente, fala pra gente. Manda no direct, comenta, põe nos comentários aqui do vídeo, manda no WhatsApp. Isso nos motiva, nos dá mais combustível para continuar essa missão. Deus te abençoe muito, claro, a gente deseja que você tenha aí um amor de família. Tá, Deus te abençoe. Um beijo. Até terça-feira, até amanhã de manhã. E aqui no Facebook até terça-feira que vem. Valeu. Tchau.